Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos estar falando sobre o arrebatamento da igreja. E aí, será mesmo que o arrebatamento será num piscar de olhos? Será que a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos? Vamos ler o texto que fala sobre isso, sobre ser num piscar de olhos, o que ele vai dizer para nós. Está lá em 1 Coríntios 15, 50 a 55. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então esse é o texto que vai falar sobre um abrir e fechar de olhos. Vamos entender sobre ele o que ele quer dizer. 1 Coríntios 15, todo o capítulo, Paulo vai estar falando acerca da ressurreição dos mortos, sobre a ressurreição dos que são de Cristo e sobre a glorificação dos nossos corpos. Então Paulo começa falando que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que é isso? O que isso quer dizer? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Para a gente herdar o reino de Deus, precisamos ser glorificados, assim como Jesus foi glorificado ao ressuscitar dos mortos. É um corpo incorruptível e imortal. Só que o nosso atual estado, mesmo tendo o Espírito Santo, a gente habita num corpo corruptível, um corpo ainda que tem pecado, um corpo mortal. Então, para herdar o reino de Deus, é necessário ter um corpo incorruptível. Carne e sangue não herdam, mas carne e sangue no atual estado em que ele está. Não é que a gente vai ser que nosso espírito vai ter que herdar o reino de Deus e a carne, o nosso corpo não serve para nada. Não é isso que está querendo dizer. Vamos continuar lendo. Eis que vou lhes revelar um mistério. Mistério, hein? Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então, Paulo fala sobre ser transformado. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o que vai acontecer no abrir e fechar de olhos, no momento, é a transformação dos nossos corpos. Nossos corpos serão transformados para ser semelhante ao corpo de glória de Jesus. E isso na última trombeta. E a última trombeta é a sétima trombeta, como diz em Apocalipse. Então, na última trombeta, haverá a ressurreição dos mortos, que já ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivemos vivos até a vinda do Senhor, teremos os nossos corpos transformados também, glorificados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. Então, na última trombeta, nós seremos transformados, glorificados, o que é corruptível será incorruptibilizado e o que é mortal será imortalizado. Porque é necessário que este corpo se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade, para herdar o reino de Deus. Então sim, a igreja vencerá a morte. E vai dizer, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A palavra aqui no original é Hades, significa mundo dos mortos. Então a igreja só vence a morte
no dia da ressurreição e glorificação dos corpos, para então herdar o reino de Deus de fato. Então esse é o texto que fala sobre ser num piscar de olho, não é o arrebatamento, é a glorificação dos nossos corpos. E no mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, do versículo 20 e 23, vai falar ainda também da ressurreição. Paulo já estava falando desse assunto, ele vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então todo o assunto aqui é ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então Cristo é as primícias. Foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos com o corpo glorificado, com o corpo incorruptível. E depois que Cristo ressuscitou, ele ainda permaneceu 40 dias aqui na terra, falando do reino de Deus com seus discípulos, está em Atos capítulo 1. Ele comeu com seus discípulos. Então é um corpo glorificado, é um corpo imortalizado, que não vai ter mais pecado, que não vai sentir mais calor, frio, que não vai sentir mais dor, que não vai estar mais sujeito a enfermidades. Isso é o corpo glorificado. Então Cristo é as primícias dos que dormem, primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, os que são de Cristo, a igreja, vai ser ressuscitada e glorificada na vinda de Cristo. Vamos ler sobre outro texto que vai falar sobre isso também, 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 17. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é esse outro texto que vai falar de ressurreição de mortos e vai falar do arrebatamento. Então vamos entender melhor esse texto. Então Paulo vai dar um exemplo aqui dos que vão ficar vivos até a vinda do Senhor, que de modo nenhum precederemos os que morreram. O que ele quer dizer com isso? Que quando o Senhor voltar, na vinda do Senhor, ele vai dar a sua palavra de ordem, vai ter a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Olha, a trombeta é a última trombeta, a sétima. O Senhor Jesus descerá dos céus, vai ser visível, ele vai aparecer. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, o que acabamos de ler nos textos anteriores, ressurreição de mortos. Então, primeiro ressuscitam os mortos em Cristo. E depois nós, os vivos, que estiver vivos até a vinda do Senhor, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, é depois da ressurreição dos mortos e da glorificação dos corpos que toda a igreja é arrebatada. Então, para ter arrebatamento, primeiro tem que haver ressurreição dos mortos, na vinda de Cristo. Primeiro ressuscitam os mortos que morreram em Cristo. Acontece a glorificação, que é num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, é a glorificação que é. Tudo isso vai ser, a ressurreição é visível, mas a transformação dos nossos corpos, que vai ser revestido de imortalidade, incorruptibilizado, vai ser no piscar de olhos. E então, com os que ressuscitaram e foram glorificados, nós também glorificados juntos, então seremos arrebatados juntamente com eles. Entre nuvens, vai ser visível, vai ser nas nuvens, para nos encontrarmos com o Senhor.
nossa reunião solene com o Senhor. E assim estaremos para sempre com Ele. E quando que acontece a ressurreição? Vimos que é na última trombeta, na 7ª trombeta. João 6, 39 e 40 vai dizer: E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a ressurreição é no último dia. Então no último dia, o Senhor volta, na última trombeta, no toque da última trombeta, ele desce dos céus, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e tanto os que ressuscitaram como os que ficaram vivos até aquele momento são glorificados, e então acontece o arrebatamento, para se encontrar com o Senhor nos ares entre nuvens, é tudo visível. E quando exatamente? Vimos que é no último dia. Mateus 24, 29 e 31 vai dar mais detalhes sobre esse evento. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então esse texto também vai falar do arrebatamento, mas vai dar detalhes de quando que vai acontecer isso. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então primeiro tem a grande tribulação, e depois que acaba a grande tribulação, que vai durar 3 anos e meio, que é o tempo de atuação da besta e do anticristo, o sol vai escurecer, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. É o que fala lá no 6º selo de Apocalipse. Então aparece o sinal do Filho do Homem, vai ser visível, e todos os povos se lamentam. Eles vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Será que vai ser invisível? Não, vai ser com poder e grande glória. Vai ser com os seus anjos que ele vai enviar. Olha a trombeta aqui de novo, grande som de trombeta. E os anjos vão reunir os escolhidos, a igreja, para se encontrar com o Senhor nos ares. Então, vamos entender, vamos recapitular. Depois da grande tribulação, na hora que acaba a grande tribulação, no último dia, ao toque da última trombeta, que é a 7ª, o Senhor Jesus aparece, desce dos céus, acontece a ressurreição dos mortos que estão em Cristo, e havendo a ressurreição, tanto os que ressuscitaram como os que ficaram vivos até aquele momento, que sobreviveram, têm os corpos glorificados. E então o Senhor envia os seus anjos. Olha o arrebatamento aí. Ele envia os anjos para recolher os seus escolhidos para se encontrar com o Senhor nos ares, aquilo que lemos aqui em Tessalonicenses 4. Os mortos ressuscitarão, seremos arrebatados juntamente com eles. São os anjos que recolhem os eleitos, os escolhidos que ressuscitaram e foram glorificados para se encontrar com o Senhor nos ares, ali entre as nuvens. Então, essa é a ordem dos eventos. Isso não é invisível, é totalmente visível. O que acontece num piscar de olhos é a glorificação dos corpos. Acontece a ressurreição ali, os corpos são glorificados, e o Senhor envia os seus anjos para recolher, para arrebatar os seus escolhidos. E é isso que é o arrebatamento. Então não tem como ter arrebatamento secreto, nem antes da grande tribulação. O arrebatamento acontece depois da grande tribulação, no último dia, que é o dia da ressurreição. Para ter arrebatamento precisa haver ressurreição de mortos primeiro e glorificação. Só então a igreja pode ser arrebatada. Isso é de forma visível.
Amém, irmãos? Espero que você tenha compreendido. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe. E até a próxima.